Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal. Fala aí galera, se liga nesse vídeo, nessa resenha massa com meu parceiro Marcos Assunção. Se você gosta de investir e construir, venha conosco. Alô amigos, muito boa tarde, está começando o Debate Bola desta terça-feira, 1º de outubro de 2019, já estamos entrando na reta final de 2019, a temperatura hoje está em 35 graus aqui em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, muito quente, já dando uma prévia também do verão, mas estamos ainda em plena primavera. Debate Bola desta sexta-feira até 1h30 da tarde, sempre recebendo convidados super especiais para um debate muito qualificado a respeito do nosso futebol, futebol do Vale dos Sinos, futebol gaúcho, brasileiro e internacional. Falando também da Copa Libertadores da América, amanhã tem semifinal Grêmio e Flamengo na Arena. E também vamos falar do Internacional, projetando aí as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. E claro, vamos abordar o assunto do novo treinador do Esporte Clube Novo Hamburgo para 2020. Vamos fazer uma enquete, colocar os nomes aí como alternativas para os nossos telespectadores, especialmente para o torcedor do Novo Hamburgo. Comigo hoje, Benhur Pereira. Boa tarde, Benhur. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos amigos. Prazer estar recebendo aí o Lucas e o Anderson. Agora o programa já ficou mais retrancado, né? 2 volantes, né? É só atacante e zagueiro aqui, né? Agora começaram a trazer o pessoal da defesa aí do meio. Fica bom, o papo fica bom, né? Mas... A minha opinião é que o time comece sempre de trás para frente, da defesa para o ataque. Meio, né? Cara, futebol, como é que é? Se ganha e se perde no meio, né? Dizem, né? Nós vamos abordar esse assunto aí com os nossos convidados desta terça-feira. O Debate Bola sempre em nome de BSB, Grupo Construtivo. Se você gosta de construir, venha conosco. BSB, Grupo Construtivo. Garfão, restaurante, pizzaria e sushi na 7 de setembro, aqui em Novo Hamburgo. É o meu restaurante predileto. E também EH, presentes e decorações. Você quer comprar um presente, quer decorar o seu ambiente, o seu lounge, vá na EH Decorações, em Novo Hamburgo, na Avenida Maurício Cardoso. No Debate Bola desta terça-feira está recebendo Lucas Kunhan, ele que é gerente de futebol do Clube Esportivo Aimoré. Lucas, boa tarde e obrigado pela presença no programa. Boa tarde, Eduardo, Benhur, Anderson, prazer estar participando pela primeira vez aqui do Debate Bola. Quero parabenizar a atitude de vocês de fazer esse programa valorizando o futebol gaúcho e principalmente o futebol do interior do Rio Grande do Sul. Bela iniciativa. Anderson também, prazer. Prazer. Estamos para bater um papo aí. Vamos falar bastante também sobre o Aimoré nesta Copa Silverardi. O Aimoré que está, assim, olha, sobrando, digamos, assim, nesta chave, né? Onde está o Novo Hamburgo também, o Internacional B, mas o Aimoré, principalmente em casa, né? Tem goleado os seus adversários e é um candidato para conquistar o título da Copa Silverardi. Também conosco hoje, Anderson, ex-volante do Internacional, do Santos, do futebol italiano, do Criciúma, está aqui hoje para falar a respeito também do futebol gaúcho, brasileiro e internacional e do Esporte Clube Internacional. Anderson, boa tarde e obrigado pela presença no programa. Boa tarde, Eduardo, Lucas, Benhur, a todos que estão nos assistindo. Enfim, é um prazer também estar aqui com vocês, né? E à disposição. Eu que sou um catarinense, manezinho da ilha, mas sou gaúcho de coração.
né? Muitos anos já vivi aqui no Rio Grande do Sul e agora retornei novamente e sempre é um prazer estar aqui com vocês e pronto para debater o que for preciso aqui. E o Anderson vai falar do seu trabalho atual, né? Dentro, não está longe do futebol, não. O Anderson está vivendo no meio do futebol depois de ter parado profissionalmente. Aliás, né, Benhur Pereira, o Anderson é um daqueles ex-jogadores que chegou tranquilo, né? Sem dor no joelho, né? É um dos Chegou poucos, caminhando né? tranquilamente e Posso poderia fazer estar jogando, né? Posso fazer a lista aí, né? Nossa, todos os anos entram mancando ali. Olha, tu foi um dos poucos. E ele e o Barão, né? E Barão o tá Mendes, né? Rodrigo Mendes também. e o né? Rodrigo Mendes. O Rodrigo Mendes tá jogando Mundial, né? De futebol 7, né? Mas eu tenho um porém, eu já tenho 4 cirurgias no joelho, só que eu sempre me cuidei. Mesmo depois que eu parei, né? Também fui morar em Florianópolis, né? Tem que se cuidar. Lá tem, o cara tem que estar em dia, né? Tu tá jogando hoje? Tu Não, bate eu uma bolinha, assim, não? sim, eu jogo de vez em quando, o pessoal do Inter me convida, quando tem showball também me convidam para jogar, enfim. Consigo manter a forma ainda. Consegue. Que beleza, é assim mesmo, né? A gente conhece vários ex-jogadores aí que pararam com tudo, quando pararam com tudo, né? Então daí acaba saindo daquele nível que tinham quando jogadores, né? E isso até faz mal para a saúde mesmo. Mas né, é assim, Anderson? é um futebol de alta performance, né? O Lucas sabe, está trabalhando hoje de outra parte, né? Que a gente joga a vida toda sempre sob pressão e antigamente a gente treinava subindo a escadaria, coisa que não existe, arquibancada, né? O Benhur pegou muito, né, Benhur? Hoje, E se bobear, se com uma perna só, né? hoje mudou. Na minha Isso época do Inter, a gente corria até o gasômetro, coisa que não existe hoje em dia, né? Hoje em dia tu começa a pré-temporada já trabalhando com bola. Não tem isso. E o Anderson evolução. não tá falando lá de 1970, 1980. 20 não, anos o Anderson atrás. tá falando de Por 20 que tu anos falou atrás. 70 e olhou pra mim? Tu é dessa época, né, Benhur? Nada, rapaz. 80 eu falei, 90. Na verdade, naquela época era muito volume, né? É verdade. Hoje é muita intensidade, né? Houve uma diferença. O futebol evoluiu muito e ganhou muita intensidade, mesmo assim, né? Sem sofrer muito no treino, né? Quer dizer, se sofre hoje, mas não como antigamente, né? 2 horas e meia de treinamento. Sim. E além... E fora o coletivo, que eram 90 minutos. Né? Até o time Cara, titular, coletivo. até o time titular empatar. Até não podia perder, né? Não podia perder o time titular. Vamos lembrar as nossas redes sociais do Debate Bola. Vai aparecer na tela aí para você o nosso endereço no Facebook, @DebateBola na Vale TV, @DebateBola na Vale TV. Curta a nossa página, compartilhe o programa e você vai concorrer a esta linda caneca aqui do programa, né? Em nome da Brindes Novo Hamburgo, estou me esticando aqui para pegar a caneca do Debate Bola. Você compartilha o programa, curta e comenta, né, Benhur? Eu quero a caneca do Debate Bola. Eu quero a caneca do Debate Bola e você vai estar concorrendo a esta linda caneca no oferecimento aí da Brindes Novo Hamburgo, do nosso amigo Remídio Klein. Aparecendo também o Instagram, @DebateBola na Vale TV. Instagram, @DebateBola na Vale TV. Estamos ao vivo com live no Instagram, no Stories do Instagram. E também ao vivo no YouTube. Está aparecendo o endereço do YouTube. Neste momento estamos ao vivo lá e você vai ficar, o programa fica registrado também. Se você perdeu algum assunto, vai lá e procura o Debate Bola no YouTube da Vale TV. Nosso WhatsApp 981158167. 981158167. Muito bem, já começamos aí o programa Debate Bola desta terça-feira, 1º de outubro. Já quero uma opinião de cara assim do Anderson e também do Lucas Benhur Pereira em relação aos acontecimentos da semana passada, mas que ainda está repercutindo em relação ao que aconteceu com o Paulo Henrique Ganso, o Oswaldo de Oliveira, com o Thiago Neves, o Rogério Ceni, o Dorival Júnior também lá no São Paulo. Muitos acontecimentos assim que a gente normalmente, né, não vê tornar público. Isso acontece. E vocês aí podem falar. A maioria das vezes, né, não vocês, é público. Vocês podem falar mais do que eu, né, que vivo do outro lado. Vocês viveram dentro do vestiário e vivem dentro do vestiário. Normalmente isso acontece lá dentro. Essa roupa é lavada lá dentro do vestiário e não publicamente. E ultimamente a gente tem visto aí coisas fora da realidade, com, enfim, o Paulo Henrique Ganso destratando o Oswaldo de Oliveira, o Oswaldo de Oliveira destratando o Paulo Henrique Ganso e a torcida. A opinião de vocês sobre esse assunto? A opinião é boa. Tem um executivo do clube, e um ex-jogador. Um ex-jogador e um treinador, né? Fica à vontade, Lucas. Pode
tecer a tua opinião, tu imagina como Sim. dirigente tu passar por isso. Né? Eu acho lamentável cada caso. Claro que a gente está, bom ressaltar que a gente não está vivendo, mas a gente Momento, né? chega através das notícias enfim, TV, rádio, jornal. Eu acho que lamentável, que nem o Eduardo falou, Eduardo e do próprio Oswaldo, o Oswaldo e o próprio Ganso ali naquela discussão, na beira do gramado. O que aconteceu com o Rogério, mas eu também vejo uma falta de planejamento desses clubes de... Será que o Oswaldo era o cara certo para trabalhar com o Fluminense nesse momento? Né? O Rogério ter saído do Fortaleza e comprar um projeto no Cruzeiro e já retornar também para o Fortaleza. Sim, é complicado tu analisar quando não está dentro da situação, mas eu acho que para o futebol brasileiro essa semana passada foi lamentável. E se acontece, não, o se não joga, como diz o outro, né, Anderson? Mas isso no Aimoré, essa falta de disciplina, ou essa indisciplina, vocês não iriam tolerar, tipo, um jogador sair xingando um treinador? Eu acho que quando o departamento de futebol está alinhado com a comissão técnica, isso é uma coisa lamentável. O Benhur tem muito mais experiência do que eu aqui, pode dizer, se acontece uma situação dessa, o departamento de futebol não dá um amparo para a comissão técnica, é difícil, né, de tu conduzir um trabalho, ter um segmento, e a gente vê no caso do Ganso e do Oswaldo Oliveira, o próximo jogo ele já foi de capitão da equipe, então teve o consentimento do departamento de futebol. Não, e aí, inclusive, ontem foi também debatido no programa do Galvão Bueno, no Sport TV, no Bem Amigos, e eu não tinha visto essa imagem, juro por Deus, não tinha visto. O Paulo Henrique Ganso botou o colete, foi à beira do gramado orientar, tirando totalmente, né, o Oswaldo Oliveira, assim, de ação. Eu fiquei, assim, muito chateado que um jogo depois o cara recebeu a braçadeira de capitão. Anderson. Assim, eu posso analisar pelo fato de como eu joguei muito tempo fora do Brasil, joguei na Itália, eu sei como é que é a mentalidade, como funciona lá, certo? Desculpa pela tosse aí. Mas, assim, eu acho que primeiro a instabilidade de todos os profissionais dentro do futebol que existe no Brasil. Tanto diretor, tanto treinador, jogador, está sempre sobre aquela pressão que se não vir o resultado é mandado embora. Então, quer dizer que está todo mundo sob pressão, todo mundo, aquela flor da pele, está sempre nervoso, está sempre aquele momento difícil de estabilidade, coisa que não existe na Europa. Tu faz um planejamento, o treinador pode até rebaixar o clube, mas ele vai ficar 1 ano no clube que vai mostrar o serviço que tem. E um parênteses, né, Anderson, lá, e você pode falar melhor do que eu, é que o clube que, por exemplo, tu jogou no Venezia, né? E em outros clubes também. Né? Mas vamos falar desse... Vocês sabiam que o título era quase impossível Sim. de conquistar. Vocês Sim. queriam atingir tipo uma 6ª, uma 5ª, uma 7ª colocação. E era esse o planejamento, né, para chegar a esse objetivo. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, todo mundo acha que vai ser campeão. Sim, né? essa estabilidade. E outra coisa, a mentalidade do jogador brasileiro. Tá? Isso daí eu sei porque eu fui jogador, eu posso falar por experiência própria. Assim, o problema é que o jogador brasileiro não está preparado, principalmente a imprensa que coloca o jogador lá em cima, ao caso do Neymar, como é que funciona. Né? O jogador é muito badalado, ele tem quase 30 anos, ainda trato ele como um menino, quer dizer, está totalmente errado, não pode ser esse tipo de mentalidade, acho que tem que mudar essa mentalidade no futebol brasileiro. Né? Eu acredito também que treinadores hoje não estão preparados quanto se é preparado lá fora, tipo, o cara para de jogar, já é treinador. Eu acho que não existe isso, tem que ter uma preparação. Eu, por exemplo, assim, eu nunca fui treinador, mas do ano passado para cá eu pensei em estar na hipótese de ser treinador, só que eu jamais iria pedir uma oportunidade no Inter se eu não fosse me preparar. Tanto que ano passado eu fiz o curso de treinador, fui na CBF, fiz o curso, um curso que não é barato, que tinha não que ser por ter sido jogador não, que credencia jamais. ser treinador já de primeiro. E essas situações, coisas, por exemplo, assim, na Europa, que jamais um cara que para de jogar vai ser treinador, não pode. Falcão já foi treinador depois que parou de jogar. Dunga foi treinador. Não deu certo, porque não vai dar certo mesmo. Esse tipo de mentalidade tem que mudar no futebol brasileiro, infelizmente, né? Eu posso dizer isso porque o jogador italiano, tu bota um craque italiano, vai fazer 2, 3 balões, ele não consegue fazer isso, não consegue, porque ele não tem a capacidade técnica que tem o brasileiro. Só que a disciplina que ele tem
ele dá banho no jogador brasileiro. Infelizmente, essa é a mentalidade que a gente tem. O brasileiro, se ganha 3 partidas, já acha que está tudo bem, Mas está tudo também, legal. e tu falou bem, parte disso é culpa nossa. Claro que é. Que um jogador, ele mete entre as pernas do adversário, dá um balãozinho, faz um gol bonito, é gênio. Aí, no outro jogo, ele não faz nada, já é um perna de pau. E nós a imprensa vai muito do 8 a 80, né? Sim. E isso também prejudica, né? Eu lembro que quando o Luan surgiu no Grêmio, era o Luanel Messi, pensa bem, né? Bem menos. Agora, por exemplo, o Sarrafiori do Internacional. É um bom jogador, mas daqui a pouco já estão colocando o Sarrafiori como o substituto do Alessandro, um gênio da bola. O que não é, né? Vamos combinar. Sim. Porque se fosse craque, a Europa já tinha levado. Eu acho que o Lucas falou bem no início ali nessa questão, porque, primeiro, quando tu contrata, e aí tu tem que ter, né, tu tem que saber quem tu contrata. Eu acho que a maioria dos clubes não sabe, ou através de um empresário, ou através de alguma situação, uma pressão, como se diz, né? Como o Anderson falou, existe muita pressão. O diretor, ele anda na rua, quer dizer, está sendo pressionado. Ele está na rede social, ele está sendo pressionado. Então eu penso assim, quando tu não dá o suporte ao treinador, e já passei por isso, quer dizer, tu já está em desvantagem, né? Porque é mais fácil tu mandar um treinador embora do que mandar 20 jogadores, né? Ou 5 jogadores. Mas aí tem o outro lado, né? Por isso que os clubes brasileiros têm muita dívida, né? Tu imagina o Rogério Ceni, e aí eu vi uma entrevista dele ontem, né, que ele se dizia e não tem mais o direito de falar em continuidade de trabalho pelo que ele fez. Só que ele fez isso em 46 dias e ganhou 2 milhões de rescisão. Tu imagina, Lucas, pagar 2 milhões por 46 dias de trabalho, não somou nada para o Cruzeiro. Então, olha o erro do Cruzeiro. Não escolheu o Rogério Ceni, mas para aquele momento, já que escolheu, que fique o Rogério, que se implante um novo trabalho. Sabe qual é o resultado? O Cruzeiro perdeu de novo. E assim nós vamos. A diferença do Fluminense foi que o Fluminense ganhou. E até nem merecia ter ganho o jogo. Porque o que foi feito, na minha opinião, não existe, cara. Quer dizer, o jogador saiu, fez toda aquela confusão, uma falta de respeito com a camisa do Fluminense, com o staff, que é a sua comissão, voltou como um capitão. Aí parece que eu estou vendo lá o auxiliar que entrou, ele pensou assim, eu vou chamar o Ganso pro meu lado. De capitão, né? Eu vou chamar ele pro meu lado, botar de capitão. Tá errado, gente, tá errado. Essa cultura nossa... Mas o Oswaldo também errou, né? Errou, não tenha dúvida. Mas aí vem o que o Anderson ele não teve sangue frio, né? De toda a pressão, né? Então, assim, eu sempre... o Anderson trabalhou muito tempo no Inter e nos clubes. Lucas, quando tu tem uma direção forte, o que acontece? Resultado. André Sanches no Corinthians campeão. O Grêmio hoje. As mudanças que são feitas nos clubes, tu começa a lembrar daqueles grandes dirigentes. O que tu lembra? O próprio Atlético campeão. Atlético Paranaense, bem lembrado. Cara, então assim, dirigente forte, que não pega a pressão do torcedor, da rede social. Porque hoje a rede social é piada, né, cara? Eu tava falando do Neymar, ele tem 152 milhões de seguidores. Imagina o que ele alavanca de patrocínio. A rede social pode servir de termômetro, mas nunca servir de base para o dirigente tomar alguma decisão, né? O dirigente tem que tomar decisão por convicção, né? Estudar o trabalho, o que nós queremos para o clube. O resultado está aí, tem treinadores, e eu acho que até para alguns treinadores está bom, né? Está ganhando 3 salários, né? Tá bom, vou para casa. Desculpa te cortar bem, sobre a reação do Ganso, né? Imagina esse ato de indisciplina que ele teve com o clube, com a instituição, com o treinador, e com os companheiros, com o torcedor, com os companheiros. E no outro jogo ele é capitão. Tá, e que moral agora que vai ter o próximo treinador perante os outros jogadores? Os jogadores vão pensar assim, não, eu também posso fazer a mesma situação. Já que ele fez isso, é fácil, entendeu? Não existe uma disciplina, uma responsabilidade. Ele é um atleta, ele ganha muito bem para fazer aquilo. Jamais ele pode fazer, jamais. E talvez seja o único que ganhe em dia no Fluminense, né? Talvez seja o único que ganhe. Só teve um punido, né? O Fluminense. O único punido foi o Oswaldo Oliveira. E punido também não, né? Porque deve ter pegado a rescisória, bem bacana, né? E falar em Fluminense, em punição, né? O presidente ontem do Fluminense disse que o Ganso foi punido com 40% do salário. 40% se não recebe também é dose, né? Não, mas tu acha que o Ganso não está recebendo em dia? Alguém está pagando o Ganso para ele estar ali, ele e o Nenê, né? Bem, já temos participações dos nossos telespectadores. Carlos Alberto Kuntz, bom programa, amigos. Gabriel Moraes, ótimo programa.
Márcio Cristiano Becker, manda um abraço para o meu bruxo Anderson. Quarta, churrasco para ver o Grêmio. Amanhã, né? Famoso amanhã. Isso aí, ó. E Anderson, deixa eu ver aqui. Anderson é pé quente. Pé quente porque... Por que, Anderson? Quem que falou isso? O Márcio Cristiano Becker. O Márcio? Não, o Márcio é um grande amigo meu que eu tenho aqui no Novo Hamburgo e volta e meia a gente faz um churrasco na casa dele na quarta-feira. Ele tem um coração do tamanho dele, é enorme. Não, vou falar o que o Filipão falou, né? O Filipão disse que o Anderson veio no programa que foi trabalhar com ele lá, né? Foi fazer uma... O Felipe Kennedy? Felipe Kennedy, né? Disse que estava lá fazendo O Felipe, Deus me Tá de livre. brincadeira, né, Felipe? Felipe é meu personal trainer. Grande, Felipe. Já teve aqui no programa também. Sim, Felipe sim, Kennedy é gente boa pra caramba. Gente, nós temos aqui uma enquete, porque o Novo Hamburgo ainda não definiu quem é o seu novo treinador, né? E a direção do Novo Hamburgo está trabalhando para contratar esse treinador. E o Pete Abiliar, vice-presidente de futebol do Novo Hamburgo, me disse que no final de outubro, no final desse mês, o Novo Hamburgo vai anunciar um novo técnico. E nós temos aí algumas alternativas. Põe o card para nós aí. Fabiano Dait, não necessariamente nessa ordem, né, Benhur Pereira? O Benhur não está ali, mas eu queria ter colocado o nome do Benhur Pereira. Para mim é um candidato, né, Lucas? A ser treinador de qualquer time hoje do futebol gaúcho. Mas o Benhur optou por não colocar o nome dele ali. Então, Fabiano Dait, Luiz Carlos... deixar claro que não necessariamente nessa ordem, entendeu? Por importância. Imagina, né? se eu boto meu nome em enquete, quem ia ganhar? Então, qual o técnico Manipular a você... enquete, quem sabe? Aí, imagina. Só o pessoal da TV aqui. Que marra do Benhur. Só o pessoal da TV. Torcedor do Novo Hamburgo, qual o técnico você quer ver no comando do Noia em 2020? Fabiano Dait, Luiz Carlos Vinck, Julinho Camargo, Leocir da Lastra, Márcio Nunes ou o Márcio Santos, que atualmente é o treinador Tu esqueceu do Novo Hamburgo? China, hein? E não, mas esses aí a gente vai colocar na sequência. Então, isso. Outros nomes nós não colocamos aqui porque estão empregados e eu não vou fazer isso aí, né? Porque o Bolívar está empregado, o Gelson Conte está empregado, deixa eu ver quem mais podia interessar. O Itamar Schulli está empregado, se bem que o Itamar já está num outro nível, patamar, agora outro patamar. O Pingo está no Tubarão, está empregado. Então, os treinadores que estão empregados, né, Lucas, não é legal o cara fazer isso. Mas então, aí, ó, Fabiano Dait, Luiz Carlos Vinck, Julinho Camargo, Leocir da Lastra, Márcio Nunes e o Márcio Santos, né, qual você quer ver no comando técnico do Novo Hamburgo. Passando isso, né, o torcedor do Novo Hamburgo vai dizer qual a melhor alternativa. Tem aqui a mensagem do Luiz Lazarete. Boa tarde, galera. Hoje sim, só volante raiz. Abraço a todos. Para mim tá faltando treinador nessa lista. Cadê meu bruxo Benhur Pereira? Tá Viu vendo? que eu te falei? Tu não quis botar teu nome, Benhur. Não. A culpa é do Benhur, viu, Luiz Lazarete? Eu ia colocar, já estava pronto o card com o nome do Benhur, mas aí ele vetou. E o Benhur vetando, tá tudo em casa. Né? Quem mais aí, Benhur? O Fátima Lima, um abração. O Luciano Ferreira, que show. 2 volantes dos anos 70, tu tá de sacanagem, Luciano. 70 tu tem. Jogavam muito. Edu, quero minha caneca. O Luciano Ferreira. Luciano Ferreira. Jefferson Moraes, belo programa, parabéns. Um abraço também para Adrice Carvalho, lá em Recife, que mandou sucesso aí pro programa. E amanhã tem Libertadores da América, Grêmio e Flamengo. Aí eu quero... Desculpe, deixa eu só dar um abraço. claro. Um abração pro Ernesto Guedes, né? Que Ernesto ontem mandou uma Guedes. mensagem. Seu Ernesto, grande abraço, grande treinador. Gostaria de contar com o senhor aqui no programa. Queremos a presença do Ernesto Guedes aqui no Debate Bola. É uma lenda, né? Sem dúvida nenhuma, daqueles treinadores, né, Anderson? O Ernesto Guedes é uma lenda. Não tem a menor dúvida disso. Grandes enfrentamentos dele com o São Paulo e Rio Grande contra o Inter, né? Depois pro Inter, né? E outros times no Brasil. Eu lembro que eu era torcedor de arquibancada e tal. O Ernesto Guedes veio treinar o Novo Hamburgo. O Josimar era o lateral direito. Serginho Chenardi era o presidente. Então, isso foi em 1990, eu acho. Ou 89. Não, 89 não. 90, então. Com o Ernesto Guedes de treinador. Amanhã tem Grêmio e Flamengo pela Libertadores da América. E daqui a pouco o torcedor do Aimoré deve estar perguntando: pô, Lucas Curre, gerente de futebol do Aimoré, está lá e vocês não estão falando do Aimoré? Claro, calma, nós vamos falar do Aimoré também, aproveitar a presença do Lucas Curre. Segurar a audiência, né? Isso, e até tem um vídeo que eu peguei lá da assessoria de imprensa do Aimoré, um vídeo institucional, bem, muito legal,
chamando aí o torcedor do Índio Capilé para ser sócio. Um vídeo institucional muito legal e daqui a pouco nós vamos rodar. Está no Facebook, importante, inclusive né? do O sócio Aimoré. alavanca o clube de uma maneira, né? Dá aquela condição, né, Lucas? Ah, com certeza. Se hoje o Aimoré tivesse 1.000 sócios pagando R$30, seria uma grande ajuda financeira para o clube. Hoje essa realidade não existe, só metade disso aí, mas se dobrasse esse número aí seria interessantíssimo. Porque arrecadação o ano todo, né? Aqui o Felipe Kennedy, grande alemão, um dos melhores da 74 do Inter, da categoria 74, é isso? O Filipão é suspeito, porque ele é um grande amigo, então ele sempre vai me elogiar. Ainda mais se falou que ele é teu personal, agora ele cresceu na parada. Grande Felipe. Flamengo, Grêmio e Flamengo, primeiro jogo aqui. Anderson, assim, Olha, o momento atual do Flamengo é melhor... acompanhando a distância, né? É que assim, ó, o momento atual do Flamengo é melhor que o Grêmio. É melhor que o Grêmio. Só que se analisar friamente, o Grêmio é uma equipe que joga grandes competições, é acostumado já ao mata-mata. Eu acredito, sinceramente, que se o Grêmio fizer um resultado aqui, acho difícil o Flamengo reverter no Maracanã. Tudo vai depender desse primeiro jogo. Para mim, na minha opinião, se o Grêmio sair com vitória, leva o... Mesmo 1-0 bem apertadinho. Mesmo 1-0 assim. para mim leva, porque o Grêmio é um time copeiro, acostumado. O Renato já é acostumado já com esse tipo de decisões, enfim. Agora, se o Flamengo arrancar um resultado aqui que não seja derrota, aí para mim o Flamengo é o grande favorito. Mas, como eu falar novamente, hoje o momento atual é do Flamengo. Só que o Grêmio, para mim, é um time mais copeiro. Lucas. Concordo com o Anderson, o Flamengo vive um grande momento, mas o Grêmio vem se acostumando. O time copeiro, mas nos últimos anos vem se acostumando a ser campeão novamente, né? Ficou um longo tempo sem títulos, vem sendo campeão, então eu acredito que se fizer o resultado dentro da arena, dificilmente Reverte esse resultado, eu digo, o resultado 1-0. E Lucas, e até pela experiência que o Grêmio passou agora contra o Atlético, né? Eu acho que já foi vacinado, né? Exatamente. Teve a vantagem contra o Atlético, né? Mas a certeza de 2 grandes jogos, para quem gosta de futebol. E eles jogam parecido, Vai ser Anderson? bom, né, de sentar. Grêmio e Flamengo, Anderson, Lucas, Benhor, são dois times que jogam parecido? Assim, ó, na minha opinião, o Flamengo hoje é um time que joga muito, ele marca muito na frente, até pela situação, pelo treinador, como ele já é acostumado a esse tipo de treinamento, ele é muita intensidade, o tempo todo intensidade, e isso daí é uma coisa que na minha época, assim, que eu jogava, me lembro que a gente sempre jogava contra time carioca, era sempre aquela dificuldade, porque é um time muito técnico, né? Técnico, só que eles não tinham intensidade. Aí era difícil eles conseguirem se manter, porque... Só que essa mentalidade que hoje está tendo o Flamengo, coisa que não existia, de sempre ser um time intenso, de não deixar o atleta, o time adversário respirar, principalmente quando a bola está descoberta ali, entendeu? E assim, essa mentalidade que eles criaram, é muito difícil. Ver que o brasileiro, para mim, o Flamengo vai levar, até porque é um campeonato longo e eles têm um plantel. Só que E o que chama atenção, desculpa, Anderson, é que o Flamengo, o Jorge Jesus está colocando sempre os titulares, né? Troca 1 ou 2 ou 3, mas a base do time fica, né? E isso o Grêmio não está fazendo. Né? E o Grêmio já é um time, como eu falei, já mais acostumado a decisões em jogos de mata-mata, né? Claro que teve esse desastre que teve contra o Atlético Paranaense, que jamais, ninguém imaginaria, porque o Grêmio aqui poderia ter ganho de 3, 4, né? Perderam de ganhar a classificação matar aqui, o jogo, matar o jogo. Só que na volta também tem que ver que não tinha o Cebolinha, que hoje em dia é o diferencial do Grêmio, né? Mas assim, eu acredito sinceramente que é um jogo muito parelho e tudo depende do primeiro jogo. Eu acho que se o Grêmio passar, principalmente que a bola chegue nos seus volantes, que eu acho que o Flamengo não vai deixar, vai marcar alto para que a bola não saia fácil para os volantes, eu acho que o Grêmio tem grandes condições, porque aí tu tem um mano a mano com o Cebolinha, o Tardelli já aumentando o nível de jogo, o Alisson no 1 contra 1 também é bom. O problema é que o Flamengo não vai deixar a bola da defesa para o meio passar. Uma opinião. Agora, se o Grêmio conseguir ficar com essa bola, aí eu acho que o Grêmio tem grandes condições. O Rafinha também é bom marcador, né? E essa semana ele disse o seguinte, perguntaram, tu vai marcar o Everton? Ele disse, cara, eu marquei o Ribéry e aquele outro holandês... Robin. Eu marquei o Ribéry e o Robin a vida toda. Então meio que deu uma esnobada assim no Everton. Então, fora de campo também o jogo está sendo pegado, né, Lucas? Isso é bom, a gente poder assistir com
Dois grandes jogos. Eu gosto do time do Flamengo também, time, acho que é parelho na parte técnica, os dois laterais a nível de seleção brasileira. Gerson, é um time... Uma seleção, né? É uma seleção, né? Mas acredito que o Grêmio, com a força da Arena, jogando o primeiro jogo em casa, tem tudo para, quem sabe, trazer mais uma final de Libertadores aí. Não para Porto Alegre agora, porque Santiago, né? agora vai ser Santiago, Tem, mas pro tem gol estado qualificado, aqui. né? Sim. Na Libertadores tem ainda gol tem. qualificado, né? Então também já é um jogo. Eu nem lembrava disso, porque a gente fica com o negócio da Copa do gol Brasil. qualificado, né? Eu vou atacar, mas eu tenho que ter uma garantia de retorno, né? E o Flamengo tem essa transição rápida, né? Eu vou fazer faço pergunta para o Lucas e para o Anderson. A minha opinião, o Flamengo já tem aquele DNA ofensivo, sempre teve. Em qualquer time sempre foi muito ofensivo. Só que defensivamente sempre teve problemas. Agora com a chegada de dois laterais experientes, jogadores que sabem o momento certo de atacar, na minha opinião é o grande diferencial. Quer dizer, defensivamente, né, ele conseguiu equilibrar também, né? Eu concordo que são dois laterais já acostumados, né? Jogaram anos e anos na Europa, né? Até o outro zagueiro também é um zagueiro espanhol, né? Espanhol. Pablo Mari. E a mentalidade é outra, né? Diferente, né? Não é aquele oba-oba que sempre foi característica do futebol carioca, né? E o treinador também, que é europeu, enfim, conseguiu implantar esse tipo de jogo, né? Marcando alto, mas sempre coberto lá atrás, né? Sempre tendo um jogador na sobra. Isso daí é muito importante hoje. O Flamengo conseguiu adquirir, conseguiu ter esse padrão de jogo, né? Empurrado pela torcida sempre é muito difícil, principalmente no Maracanã, né? Mas eu acredito que vai ser são dois jogos com os dois melhores times hoje, eu como Colorado falando, mas é verdade. Os dois melhores times hoje atuais é o Flamengo e o Grêmio e acredito que vão ser dois grandes jogos. Tem um vídeo institucional produzido pelo Grêmio que nós vamos colocar no ar agora. Estivemos juntos até agora. Nessa quarta não seremos apenas 11 em campo. Seremos 50, 100, 200, 300, 9 milhões. Todo mundo na arena. Legal aí o vídeo institucional do Grêmio. Pra gente passar a régua em relação ao Grêmio, Anderson, um palpite aí em relação ao Grêmio e Flamengo. Ai, palpite, olha... Palpite, eu adoro esses palpites. Para mim, é difícil falar. Eu vou te falar assim que vai ser um jogo muito complicado para o Grêmio, não vai ser fácil, entendeu? Como Colorado, eu diria que seria um empate, mas eu acredito sinceramente que o Grêmio tem vantagem, sim. Tá? Eu acho que leva uma pequena vantagem para jogar em casa. Então, eu acredito que o Grêmio vence essa partida. Lucas. Eu acredito que na Arena também o Grêmio busca o resultado positivo, 1-0. Eu falei ontem 2-1, vou sustentar o 2-1. Agora com o gol, né? Fora, Flamengo aí 1-0 pode... Mas 2-1 pro Grêmio. Eu vou pensar até amanhã, Benhor. Eu sou o Mick Jagger dos palpites, Anderson. E eu sou gremista, eu não escondo isso. Tu disse que o Flamengo vai ganhar. Pois é, mas isso dá errado, Benhor. Tu como um gremista, teve lá no sábado trabalhando. Então não vai na Arena, né? Pelo amor de Deus. Então, já que tu é gremista... Ele tá trabalhando sábado. Fui trabalhar sábado, fui levar minha filha pra gente caminhar lá pela Arena, gremista também, a Duda. Bom, gente, amanhã eu vou pensar até amanhã se eu falo ou não. Eu tô com medo, eu sou o Mick Jagger dos palpites, cara. Pro futebol gaúcho seria muito bom, né? Brasileiro ter... Um brasileiro vai estar na final, né? Com certeza. Mas que a gente vê que a imprensa do centro do país já coloca o Flamengo campeão do mundo, a gente vê, né? A gente vê que isso está demais lá no centro do país. A imprensa, principalmente. Eu não acredito que o Flamengo esteja falando, né, Anderson, sobre isso internamente. Isso é a imprensa que eu estou falando de mim mesmo, né? Torcedor, né? Torcedor, parte, imprensa. Né? Vamos ao intervalo e na sequência voltamos para falar do Clube Esportivo Aimoré e também sobre a carreira de Anderson. Já voltamos.
Fala aí galera, se liga nesse vídeo, nessa resenha massa com meu parceiro Marcos Assunção. Se você gosta de investir e construir, venha conosco. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para a sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de PES dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Alô amigos, estamos de volta com o Debate Bola até 1h30 da tarde, terça-feira, 1º de outubro de 2019, estamos chegando na reta final de 2019, já estamos em outubro, 1h mais 7 minutos, 35 graus a temperatura, a participação dos nossos telespectadores aqui, Itamar Strapasson. Itamar era ponteiro direito do Internacional? Sim, sim. É esse? Oi, Itamar. Itamar é um grande amigo meu, é o melhor amigo que eu fiz no futebol, entendeu? Nós moramos juntos durante 2 anos. É bom jogador, incomodava bastante, sim, cara. Ele é meu grande amigo. Até hoje a gente tem uma amizade de mais de quase 30 anos. Não pegava nada esse alemão, marcava por 2 no meio. Um abração a todos. Ô, Itamar. O Barão, grande Barãozinho. Abraço para todos. Valeu, Barão. Ana Cristina Pires, Grêmio. Ela tá dizendo para eu não falar o resultado, né? Não vou falar então. E aí, Ben? Você bem teu chipinho, né? Vai pipocar? Não, eu dificilmente eu pipoco, Ben. Tá bom. Aí eu recebi uma mensagem interessante aqui do Henrique, lá do Aimoré. Benhor, a Comissão Técnica do Aimoré está analisando o programa em tempo real. Estão informando que a posse de bola do Lucas está um percentual abaixo. E um abraço a todos. Tu vê como tem pressão no futebol, né? E aí estamos recebendo pressão no programa também. Então, por isso que tu chamou o Aimoré depois do... Então a posse de bola agora do Aimoré vai aumentar consideravelmente. Deixa eu só passar aqui o Ronaldo lá de Passo Fundo, parabéns pelo programa. E o Fernando Agostini, que é o treinador do Cruzeiro, parabéns pelo programa. Um abraço ao Lucas, grande profissional. Um abraço. Muito bem. Vamos então, antes da gente falar com o Lucas Conrad, vamos colocar esse vídeo que eu citei na primeira parte do programa, um vídeo institucional, convidando aí o torcedor aimorezista a se tornar sócio. E é muito importante, né, que o clube aumente o seu número de sócios. Vamos ao vídeo. Um só fala. Vai. E aí, torcedor? Alô, índio velho. Sócio da Aimoré. Tá quebrando aqui já. Seja sócio da Aimoré. Alô, índio velho. Já se associou? Seja sócio. Júlio Aimoré, seja sócio. Se associa aí, pô. Seja sócio do Aimoré. Seja sócio do Aimoré. Seja sócio do Aimoré. Seja sócio do Aimoré! Muito legal, parabéns aí para a assessoria de comunicação, para o departamento de comunicação do Aimoré, de marketing também, que criou esse vídeo institucional. E a gente falava a respeito da importância, né? Anderson, Benhur, Lucas, do Clube do Interior, né? Ter mais e mais sócios. Isso com certeza ajuda bastante o desenvolvimento do futebol, especificamente o futebol profissional, né, Lucas? Com certeza. O estádio mais cheio, enfim, a renda que traz tu ter sócio. Hoje a gente pega os clubes no estado, o Brasil de Pelotas, não vamos comparar uma torcida, mas o próprio Pelotas
O próprio Juventude, os clubes que estão melhores seriados hoje são os clubes que têm maior massa de torcida. O Caxias também dá para colocar? O Caxias também, mas em clubes do interior, tu pega Bagé, já foi uma força. Santa Maria, né? O Inter, eu me lembro, né? Que sempre enchia o Antigamente, estádio, né? Então vai perdendo isso e com esse trabalho do Departamento de Comunicação da Aimoré, de marketing, estamos tentando resgatar para o gauchão aí, nós já, quem sabe, dobrarmos o número de sócios no clube. Ô Lucas, e o número de sócios, agora tu falaste em mais ou menos 500 sócios, isso foi a partir de agora da Copinha ou do gauchão, ou já vem uma sequência? Não, já vem do gauchão, claro que às vezes após competição, e é uma briga que se tem lá no clube, que tem que ter futebol o ano todo, porque tu associa um novo torcedor, um novo sócio no clube e ele só tem o gauchão depois. Aí vai ficar 4 meses, 3 meses. Mas no intervalo entre gauchão e copinha, tu acaba perdendo, tem um pouco de inadimplência, que é normal, né? Por isso que é o desejo do clube, o clube ir buscar calendário, ir buscar cada vez mais jogos para te também contar com o torcedor mais presente, né? E dentro de campo, como está a preparação nesta fase aí da Copa Seu Berardi? O Aimoré iniciou muito bem, está muito bem, né, bem dentro da competição, especialmente dentro de casa. Joga quando agora também, Lucas? Joga domingo contra o Novo Horizonte. Lá em Cachoeirinha, né, na Arena Cruzeiro. Na Arena Cruzeiro. E no outro sábado vamos à praia, no último enfrentamento da primeira fase, jogar com o Real Capão, né, esse clube lá do litoral. Praticamente cumprindo tabela, né, porque está classificado em primeiro, né? Ou ainda existe a possibilidade de perder esse posto? Não, né? Eu até estou abrindo teria aqui uma possibilidade de perder a primeira colocação do grupo se nós perdêssemos 2 jogos e o Internacional viesse fazer 2 goleadas, né? Saldo. Ainda pode acontecer. Pode né? acontecer. Não pode acontecer. Não, claro que não. A gente está vendo que não, mas o futebol a gente não pode cravar 100%. Eu não faço mais isso. Quantos pontos tem a Real aí? Quantos pontos tem o Horizonte? Tá, tudo bem, mas o Horizonte está lá embaixo. Vai ser nos 2 últimos jogos que contra o Aimoré não vai ser, né, cara? Tá, Ok, Ô, Eduardo, está fazendo uma ressalva sobre essa situação, sobre os clubes do interior. O Lucas não pode falar, eu posso falar porque eu não estou dentro de um clube do interior. Eu sei que, infelizmente, hoje os clubes não são respaldados pela federação, né? Porque praticamente nulo, déficit sempre financeiro, porque tem ajuda só de arbitragem, isso, aquilo. Deslocamento é o clube que tem que fazer. Imagina, o Aimoré vai jogar em São Borja, tem que ir um dia antes, imagina quanto que não vai custar hospedagem, alimentação, isso daí, se não tem ajuda, pelo menos com marketing, com promoções que fazem, os clubes como é que vão conseguir se manter? É muito difícil, né? Isso daí também é complicado. É complicado, né? A arbitragem é paga pela federação, né, Lucas? Sim, na Copinha, né? Na Copinha. Isso, na Copa Seu Berardi, ela paga a arbitragem pela federação e ganha 2 bolas por jogo. Já no gauchão tem a cota de patrocínio via televisão, né? Que tem um repasse feito pela Federação Gaúcha. Vamos combinar que o Anderson tem razão, tu imagina uma viagem para São Borja, cara, não custa menos de 10 mil reais. Por volta de 10 mil reais. Não custa menos de 10 mil reais, é por aí, né? Então, tu imagina. E aí se vai antes. Tem que ir no dia antes, né? Sim, vai antes, aí tem hotel, né? Tem alimentação, tem tudo. Então, realmente, puxa vida. E no segundo semestre, para o clube do interior, Anderson, conseguir buscar apoiadores, patrocínio, é mais complicado ainda, porque não tem a visibilidade que tem o gauchão, né? Sim. É diferente, muito diferente. Então, o dirigente do interior tem que ser galo, meu. Tem que ser galo para fazer futebol. E às vezes a gente aí, a imprensa local acaba... Eu sempre fui eu fui muito crítico, né? Hoje em dia eu estou mais light com os clubes do interior, com os dirigentes do interior. O que eu não admito são erros muito graves assim em relação ao futebol, né? Contrata um treinador para fazer uma pré-temporada e aí 40 dias depois já demite o cara. Então é isso que eu critico bastante hoje em dia. No interior assim existe muito amor, muita paixão, né, para fazer aquilo que não é fácil manter um clube, uma estrutura hoje, porque se recebe pouco, às vezes não se recebe em dia, às vezes também não é que o clube não consegue, é porque não consegue, o déficit é muito grande, né, e é difícil se manter. Então hoje em dia para te conseguir mesmo tem que ter muito amor assim para aquilo que faz, amor pelo clube, e não é fácil. Né? Agora não, e até aproveitando, estava tentando lembrar o que eu queria ter perguntado para o Lucas e escutei aqui no programa, lembra que o China falou
Tu tem que errar o mínimo possível na contratação de atletas. Mas para isso, não é contratar o treinador hoje para ele começar a trabalhar amanhã. Quer dizer, tu já faz todo... Se tu não quer contratar o treinador, tu tem que ter alguém dentro do clube que faça isso. E aí o China falou do centroavante, né? Eu acho que mandei a mensagem para ti, né? Que o China falou que os 2 jogos do... Qual era o time que era o Matheus? O do Paraná? Matheus Rodrigues? É. Era o Cianorte? Não, o Matheus era Maringá. do Maringá. Maringá. E aí o China comentou, disse, centroavante, né, de boa qualidade e tal. E aí ele comentou, o Lucas estava lá olhando os jogos, e tu vê como é importante esse trabalho para os clubes minimizar os erros de contratação. O Aimoré não ficou no DVD, né? Falaram pro Aimoré, tem um jogador assim, assim, assim. Se tivesse ficado no DVD, talvez... Deixa o Lucas contar agora como chegou a isso, Lucas. Não, após o término... E o cara é o goleador da competição agora. Após o término do Campeonato Gaúcho, juntamente com o Henrico, né? A gente fez um planejamento e organizou para os próximos meses o que seria para montar a Copinha e o Gauchão de 2020. Série C, Série D. Então a gente montou um planejamento ali por volta de 30 a 35 jogos, mas acabamos assistindo 32. Série D, Série C, nosso acesso aqui, que nós fizemos as finais, né? Então a gente viajou, foi a Vacaria, ver o jogo do acesso do Ipiranga de Erechim, com o Maninho lá, a gente foi a Vacaria, a gente foi nos jogos do acesso aqui do Esportivo, a gente foi a Venâncio Soares, a gente deu uma rodada boa aí e também assistimos os jogos da Série C. E um dos jogos que a gente colocou na nossa programação foi pela Série D, o Maringá, o Avenida e Maringá. E lá a gente observou o Matheus Rodrigues, fomos atrás de informações. O Rafael Dias também teve um enfrentamento com ele, que voltou para a preparação física para o Aimoré. O enfrentamento dele lá em Maringá também, nos passou informações de jogadores e a gente acabou trazendo o Matheus, ele por empréstimo, dia da Portuguesa, né? Vê como é importante, né? Um trabalho, né? Se tu não tem o treinador nesse momento, e normalmente não se contrata tão antes assim, né? Olha como é importante esse trabalho para evitar erros. E não né? só o Matheus, daqui a pouco está se destacando, mas o Samson foi um atleta que está jogando, que foi jogar o Catarinense com o Gelson lá no Juventus de Jaraguá. A gente observou ele aqui no Guarani de Venâncio, um atleta que a gente trouxe para observar na Copinha. Já o Matheus já veio com contrato para o estadual, né? O Samson veio para a Copinha. Enfim, tem mais atletas dentro do grupo ali que a gente acabou da nossa observação ali, trazendo para dar uma observada na Copinha ou já para o contato para o estadual, né? Aí eu te pergunto, claro que ainda está em pleno andamento aí a Copa Silverard, mas fora de campo o Aimoré já começa também a pensar 2020. Vocês estão em observando jogadores para a temporada de 2020 no Gauchão, Lucas? A gente não para, acho, nem um dia de observar jogadores, né? Eu até falando onde vocês... Eu gosto de assistir, eu gosto pela televisão, mas o meu foco dentro hoje é jogos, Série C, Série B do Campeonato Brasileiro, algumas coisas, mas Série D, enfim, eu tento trabalhar mais no meu mercado de atletas para a realidade de onde eu se encontro hoje. O Aimoré, clube de primeira divisão do Campeonato Gaúcho, a gente tem que buscar atletas do nível que possa vir jogar no Aimoré. Por quê? Até financeiro, né, Lucas? Não, eu falo do nível financeiro, porque às vezes um atleta que pode estar jogando um acesso, ele pode vir aqui e ser o nosso o diferencial, que nem foi o Renato, que ano passado, nos finais de onde acesso, a gente enfrentou o Renato lá no Tupi de Criciúmal. Ele veio, acabou sendo titular toda a Copinha do ano passado, jogou todas as partidas do Gauchão, os 13 jogos, incluindo as quartas de finais, e saiu daqui para o Ipiranga de Erechim e jogou todo o acesso lá. E agora ele volta? Campeão. Não, já está de volta. E chegaram até no jogo do acesso do Ipiranga contra o Confiança, Lucas, jogando. O atleta que a gente trouxe lá do Tupi de Criciúmal. Porque eu falo do nível de salário, realmente. A gente também não sabe a nossa realidade, a realidade do atleta, enfim. Ô Lucas, e quando o atleta, sendo do clube, iria voltar, vocês acompanharam ele lá no Ipiranga? Continuaram acompanhando o atleta? Porque normalmente os clubes largam, né? Emprestam um jogador e largam, né? A gente tinha 2 atletas que retornaram de empréstimo agora. Um é o Renato, que a gente seguia acompanhando. Os jogos que o Ipiranga veio jogar aqui com o São José a gente acompanhou. E é hoje em dia pela plataforma ali do Maicujo e da Sericeira da Zona, né? Da Zana, né? Que também a gente consegue acompanhar, não no mesmo nível que tu ia para acompanhar no estádio, mas a gente consegue acompanhar. E assim como a gente acompanha outros jogos também, que estão passando por esses aplicativos, estão facilitando bastante o trabalho, né? Muito bem, então o Aimoré já se prepara
de forma responsável para a temporada de 2020. Uma das atividades do Anderson hoje em dia também é a observação de jogadores, né, Anderson? Sim, eu trabalho junto com o Christian lá em Porto Alegre. A gente... Colorado diz Jesus Christian. Na verdade, o trabalho que a gente faz é intermediar, né? A gente procura os clubes, principalmente lá fora, né? Que como ele jogou muito tempo na França também, eu na Itália, a gente procura conversar com dirigentes, com os clubes lá para ver a necessidade deles. E como tem uma outra pessoa que trabalha também, que é o Fogaça, que tem com scout, com banco de dados, enfim, a gente tenta procurar mais ou menos um jogador na característica que os clubes necessitam para não errar, né? Para não ter erro. E até fazendo entre parênteses aquilo que o Lucas falou, porque estava pensando agora, tu vê um clube grande como o Internacional, que tem os 10 scouts, né? Que observam os jogadores, que tem observador por tudo quanto é lugar no Brasil, olheiros, isso e aquilo. Aqui no interior tem que ser olho a olho, né? Tem que ir atrás para ver os jogos, tem que ver o Maicuji, tem que ver o... Mas isso é o futebol raiz, que eu acho que tu tem que observar. Não adianta a gente falar de um atleta, para chegar no Odaí, tem que passar por 10 scouts para chegar para ver se eles vão aprovar. Se eles não aprovar, não chega no nome nem no treinador. Para ver como é que funciona hoje, né, Bem? Para ver como é diferente. Agora, como é importante, né? Mas muito importante. Né? Mas é muito isso que tem que ser. Eu, Anderson e Lucas, eu sou favorável gosto a esse de trabalhar com características de jogador. E outro dia eu estava fazendo uma lista dos atletas que eu trouxe para os meus clubes e aonde eles estão. Mais de 70% estão na Série B, C ou até na A. Então, assim, claro, eu pegava os atletas dentro do nível possível, né? Vou dar o último exemplo, o Matheus do Novo Hamburgo, o goleiro. Matheus Capicchioli. O Matheus está hoje no Oeste, já teve no Juventude. O próprio Sander está no Sport. Capitão do esporte hoje. Né? E a gente assim foi com vários atletas que a gente conseguiu buscar, mas muito pela característica, Anderson. Sim. E às vezes teu trabalho e alguém dentro do clube, olha, eu quero um lateral direito que seja mais de manter uma linha de defesa. O Anderson me acha um cara, claro que a gente vai procurar, mas nem sempre tu tem condições, né, Lucas, de procurar em tudo que é lugar, né? Nós temos muitos atletas, né? Tu fala com o Luizinho, ele fala sempre de jogadores do Nordeste, né? Às vezes ele não tem condição de ir lá, né? Aí tem que confiar muito em alguma pessoa, né? Para ter a certeza que esse atleta vá aqui no Sul dar certo. Então, eu acho muito importante esse trabalho aí e eu acho que iria minimizar os erros de contratação. Tem clubes que contratam 60 atletas no ano. 60. Como vai pagar isso? Mas contrata 60 porque troca de treinador, né, Benhur? Vai lá o Benhur Pereira, que gosta de ter uma característica de time. Aí sai o Benhur Pereira, contrata um outro treinador, contrata mais jogadores, porque esse treinador tem uma outra característica que não tinha o Benhur. Sabe, isso é confuso. Mas também. Aí o clube tem que chamar o treinador e falar com o treinador sobre isso. É isso que nós temos, é isso que nós vamos ter, o que precisa. Eu não quero ir contra o treinador, bem pelo contrário, né? Eu acho que tu chega num clube e tu tem que trazer alguns atletas. Quando a gente subiu em 2013 no Aimoré, eu trouxe 3 atletas pontuais. Eu lembro. O clube era 14º, teve acesso. Mas foram 3 atletas que faltavam, né? Era o Jean Paulo, o Rogério Faísca, e o Faísca. Quer dizer, posições que eram importantes, um na defesa, um no meio, e o time subiu. Aliás, em relação a essa situação de contratar jogadores pontuais que o Benhur contratou em 2013. O Aimoré já tem com esse formato de time hoje da Copinha, o Aimoré pretende também contratar de forma pontual para o Gauchão? Quantos ele acha ainda, Lucas? E quantos tu acha que faltaria? Não, só para esclarecer aqui, o início desse planejamento já teve... Nenhum atleta ali foi contratado ou pelo PC, ou pelo Lucas, ou pelo Henrico. Houve debate em todos os atletas, porque a gente procurou entender o estilo de jogo que o PC queria utilizar, mas também nós tínhamos as nossas avaliações do último gauchão, foi o caso do Leandro Canhoto, que voltou, o Renato, que tinha emprestado, o Douglas, um zagueiro que iniciou ali no Aimoré em 2017 e saiu 2 vezes, mas emprestado para voltar, para jogar, então está dando uma sequência. A gente fez um planejamento dos atletas que jogaram o último gauchão, que jogaram mais partidas, e mostrou para a comissão técnica e também entender como o PC queria jogar. E dentro disso a gente foi atrás de atletas que se encaixassem nas características. Mas para o gauchão ainda, a gente pensa entre 8 e 10 atletas.
Entre Que seriam 8 aquelas e 10. contratações Isso. Talvez pontuais. um pouquinho mais, mas menos que 8, acredito que não. Mas isso também vai ter um debate, hoje mesmo a gente marcou alguns pontos ali que a gente vai conversar, já estamos montando a pré-temporada para o Gauchão, planejamento com mais antecedência e o mercado não para, de pesquisa todos os dias, né? Com certeza. Termo de Imagina, contrato. tu contrata 10, tem time que vai contratar 28. Imagina pro vai treinador, acertar, Anderson. É difícil, treinador né? Vai técnico, acertar tático como? e É físico, difícil, é difícil. Tem que ter muita e sorte. rezar pra Deus pra encaixar, né? É verdade. Não, não é tão fácil, gente. E não pede é 3 partidas para ver. Já Mas se assim, for- quero fazer uma colocação. Não quer dizer, hoje nós temos alguns atletas que têm contrato para o estadual e outros que vieram com contrato para a Copinha, mas hoje eles estão buscando um espaço dentro do grupo e naturalmente esse nosso número de contratações possa diminuir. Claro. Os Estão atletas sendo ali desafiados, estão né, sendo Lucas? desafiados. É Tem... isso aí, estão sendo desafiados. O jogador tem que ser desafiado Sim, sempre. toda cara. vez, sim. Um abraço para o João Carlos Locke. Excelente programa, diz o João. Põe na tela aí a foto do Anderson. Olha aí no Santos. Isso ali é o Raí? Isso. Pô, Aí, que é. a disputa Isso de aí foi a final do Campeonato Paulista de 2000, fazia 16 anos que o Santos não chegava na final do campeonato. aí no Internacional. Foi um Grenal. Volta aquela foto ali do... Aí foi um Grenal no Olímpico. Ele... Não, desculpa. É no Olímpico, sim. Olímpico? É, eu acho que é Olímpico, sim. É Olímpico, sim. Quem é que tá ali na foto? É que não dá O pra tio ver aqui não consegue... Pode levantar, Anderson, vai lá. consigo enxergar. O tio não consegue enxergar Deixa eu daqui. Eu já nem enxergo. Tem o Enciso, o Christian... André... André Doren, André, né? Regis, Marcão, eu, o Luciano, lateral esquerdo, Inciso, Christian, Fernando, Arilson, Fabiano e Sandoval. Esse time aí era muito bom. Se questionava muito na época do Sandoval. Por que o Sandoval não faz gol? O Sandoval tem que fazer gol. Né? Não, mas Sandoval foi grande, foi muito importante no nosso time. Ele era, quando eu joguei no Santos também tinha o Valdo, que é a mesma situação que o... Claro, guardando as proporções, né? Mas é aquele formiguinha que trabalha ali para a equipe, né? Ele não era muito fazer gol, mas ele ajudava muito. Tu fala do Valdo, que jogou no Cruzeiro, no Grêmio. Sim. Valdo Cândido Filho. É. Seria o quarto homem. Quarto Quatro homem. homens. É um Grenal, Rodrigo Grau ali embaixo. Imagina, deu uma chegadinha ali, senhor. Não, só volante não chega ninguém. Só aqui, ó. Mas naquela época é bom que não tinha muitas câmeras, né? Não tinha VAR, nada. Tal do VAR, né? Aí no Criciúma foi um dos últimos foi o times, último né? time. Último time. Aham. Pô, aí eu quebrei também, que eu fui escolher essa foto. Foi aí. essa semana que eu fui visitar lá o clube. Foi legal. essa semana já? Foi levar um... Eu acho que foi essa semana, pelo menos eu fui no Beira-Rio. Não me lembro se foi essa semana. Não, essa daí foi a foto mais antiga. Hein, Anderson, hoje em dia, em relação ao VAR mesmo, né? Seria mais difícil na tua época ser o que tu foi, assim, de marcador, tendo o VAR, ou tu era bola mesmo? É que assim, ó, eu nunca fui um jogador violento. Eu sempre fui de Firme, muita né? força. É claro que às vezes tu acaba sendo desleal, porque o jogador é mais rápido que tu e acaba machucando. Entendeu? Mas eu nunca fui um jogador desleal de bater em alguém fora do lance. Isso aí jamais eu fiz, jamais. Sempre respeitei. Só que, às vezes, numa situação... Tinha um neguinho mais rápido, né? Às vezes, numa situação, tipo uma marcação dentro da área, alguma coisa que tu puxa, alguma coisa assim, que hoje tu não pode fazer. O Benhur, por exemplo, ele jogou o Rubem Paz no alambrado, cara. Começar com esse assunto de novo. Imagina o Figueiró, nessa época, ele não podia usar o cotovelo. Ó, o Figueiredo Seria ia ser difícil, né? É que nem o Kahneman. O Kahneman, eu acho que tá mudando o jeito de jogar, porque o Kahneman usa muito, né, os braços. Né? Isso, a arbitragem hoje em dia... Agora, era importante tu ter uma marcação forte, né? E havia mais choque, né? O jogo era um pouco mais lento, mas os jogadores pareciam mais fisicamente mais fortes. Tu pega o atleta hoje, ele é um esguio, né? Ele é mais magro, né? Ele é mais rápido, né? Até por causa do futebol hoje, né? Ficou mais intenso, né? Muito então, mais. naquela época, o choque tinha mais choque, principalmente no meio, Sim, né? sim, a intensidade mudou também, né? A característica, até como você falou antes, que antigamente você treinava, era muito volume e pouca intensidade. Agora é muita intensidade e pouco volume, né? E é bem rápido. Tanto que hoje em dia dificilmente se faz coletivo, se faz treinamento em campo reduzido. Né? E qual a tua observação, Anderson, em relação ao time do Internacional do Odair Helma? Assim, Chegou a jogar com o Odair? Daí sim, a gente começou, na verdade, quando ele chegou no Beira-Rio, ele é catarinense que nem eu, né? A gente morou junto alguns meses, né? Na época que ele estava ainda começando. E a gente foi muito amigo mesmo.
Ele nunca teve oportunidade porque eu joguei sempre na época que eu jogava, ele tinha pouca oportunidade. A gente jogamos algumas vezes juntos, assim, né? Mas sim, eu acho que o Odair está fazendo um grande trabalho, porque pegou um time limitado ano passado, tá? Conseguiu dar um padrão de jogo para o Inter. Infelizmente, os títulos não vêm, isso daí ele é cobrado como um time grande, como qualquer outro treinador. Já tem quase 2 anos de clube e não ganhou nenhum título, né? Só que, óbvio que eu acredito que essa final contra o Atlético Paranaense, ele teve a parcela de culpa dele, mas o treinador não entra em campo, né? Infelizmente, não entra em campo. Deu para ver que o Atlético Paranaense estava com aquele... Parecia que estava... Não é que tinha mais vontade, parecia que estava mais preparado para vencer aquela partida ali, né? Cada dividida era muito mais intensa do que a do Inter, né? Mas eu volto a frisar, acho que o trabalho que o Odair está fazendo é muito bom, só que pelo fato de ele não ter ganho nenhum título, está sendo desgastado um pouco. E por ser da casa também, né? Isso acaba... Vamos sortear a caneca, Benhur Pereira? O Anderson pode dizer um número aí de 1 a 20. 5. 5? Deixa eu ver aqui. Márcio Trindade, de São Leopoldo, torcedor do Índio Capilé. Márcio Trindade é pai do Thierry, né? Do goleiro. Tá no São Borja agora. É pai do Thierry. Esteve na Avenida, né? Márcio Trindade, aí Márcio. Se fosse o, tá ali o nome do Lucas Márcio que falasse o nome, eu achava que ia trancagem. Mas não é. Mas como foi o Anderson. Aí, Márcio Trindade está ganhando a caneca do Debate Bola, então o Márcio Trindade pode vir aqui na Vale TV, vai levar a caneca do Debate Bola. E amanhã começa de novo outra, né? E amanhã de novo nós vamos colocar a caneca para sorteio, tá certo? Anderson, muito obrigado pela presença no programa. E as portas aqui do Debate Bola estão sempre abertas. Obrigado mesmo. Não, eu que agradeço a todos vocês, né? Eu que hoje como eu estou trabalhando em Porto Alegre, mas já sou aqui de Novo Hamburgo até de coração, que eu fico aqui durante a semana, enfim, eu acho que já fui muito bem recebido aqui por essa cidade, né? E cada vez mais eu agradeço por tudo que as pessoas estão me proporcionando aqui, e eu gosto muito da região e quero permanecer mais tempo por aqui ainda. Valeu, obrigado Anderson. Lucas Curran, muito obrigado e parabéns pelo trabalho que está realizando lá no Aimoré. Te agradece, então sempre à disposição. Acho interessante nesse programa trazendo futebol gaúcho e principalmente do interior do estado. Valeu. Benhur, voltamos amanhã? Sim, um abraço aqui para o Elton Ritter, grande abraço, sempre na audiência. Até amanhã, estamos aí de novo. Valeu! Programa Debate Bola desta terça-feira. Voltamos amanhã, 12:30. Até mais, tchau!